Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos. Eu sou a professora Carla Kurz e hoje nós vamos conversar sobre o Plano de Imunização Nacional contra a Covid-19, contra o coronavírus, que está tão falado aí nas mídias. Vamos lá e vamos começar hoje a nossa aula. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? No Instagram, no Facebook. Nossas aulas também estão lá no Spotify em forma de podcast, no Twitter e no LinkedIn. Ou seja, você tem várias formas de acessar os conteúdos do Fox Concursos, tá bom? Então vamos lá, porque o assunto dá o que falar, tá? Já vou adiantando aqui aos mais entusiasmados que nós não estamos nem para um lado e nem para o outro, tá? Eu vou trazer para você aqui as reportagens e como que está sendo debatido o posicionamento do governo federal e o posicionamento dos governadores com relação à bendita da vacina. Inclusive, antes de começar essa aula, eu quero perguntar para você e eu quero ver se você tem coragem de responder aqui no nosso canal, aqui embaixo, tá? Nos comentários. Você vai fazer a vacina? Se tivesse tudo livre e bonitinho, você vai fazer a vacina? Sim ou não? E coloca o porquê, que eu tô bem curiosa para saber qual é a opinião dos meus alunos com relação às vacinas, né? Porque são várias vacinas aí que estão sendo estudadas para o coronavírus, né? Afinal de contas, quem aguenta ficar em casa em isolamento social o tempo todo e quem aguenta usar a máscara o tempo todo? Se você já está chateado com essas coisas, então vamos lá e vamos conversar sobre o plano de vacinação contra a Covid. Bom, então com o investimento em 7 vacinas, tá? Os britânicos começaram a imunização em profissionais da saúde e também em idosos, enquanto nós aqui no Brasil, a gente fica assistindo ali a disputa política com planejamentos muitas vezes descoordenados. Então você vai ver aí o que está rolando aqui no Brasil. Mas o fato é que, veja aqui a nossa notícia. Reino Unido é a primeira nação no Ocidente a autorizar vacina contra a Covid-19. Quem anuncia é a UOL, tem inclusive um vídeo que você pode assistir falando, né, da vacina da Pfizer que o Reino Unido autorizou. E nós temos aqui então uma reportagem do dia 12 de dezembro de 2020, tá? E basicamente o resumo da notícia é o seguinte, ó. 800 mil doses começarão a ser distribuídas e aplicadas a partir da semana que vem. Governo garantiu 40 milhões de doses da Pfizer, 10 milhões serão entregues este ano, tá? Ó, 2020. Meta do governo britânico é de que Reino Unido volte à normalidade, claro que a gente tá, isso aqui é entre aspas porque é o novo normal, a partir da Páscoa. Inclusive, se você for fazer uma redação e você quiser se expressar falando lá, né, ao novo normal, não se esqueça de colocar entre aspas na sua redação essa expressão, tá bom? O novo normal porque é uma coisa específica, né, ela precisa ser explicada dentro de um contexto. Bom, então assim, quase uma semana depois, após ter se tornado o primeiro país do Ocidente a aprovar o uso emergencial, tá? É bom também isso ser salientado, é o uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19, o Reino Unido será então a primeira nação a aplicar em grupos prioritários um imunizante que passou por todas as etapas de testes em humanos, tá? Então essa é a característica também que é bom a gente salientar aqui. A vacinação, portanto, anotem nos seus materiais, começou no dia 8 de dezembro. Tem algumas bancas de concursos, não todas, mas algumas que são muito específicas, gostam de fazer perguntas como essa, quando começou, quem foi que foi o primeiro, qual foi a característica. Então aí vem esses detalhes aqui, tá, de datas. Então, países como China e Rússia também, né, já administraram também vacinas experimentais, só que sem ter completado, os testes em larga escala. Então, cuidado lá no dia da sua prova, né? Se aparecer uma questão falando sobre isso, veja, Rússia e China já fizeram as vacinações, mas vacinações de teste,
sem ter a vacina completar todas as etapas. Portanto, o Reino Unido é a primeira nação a aplicar o imunizante, hoje eu tô demais, né? O imunizante com todas as etapas cumpridas, tá? Olha lá de novo, ó. Pfizer diz que vacina contra a Covid-19 é segura e tem 95% de eficácia. Tá? Aqui publicado no dia 18 de novembro de 2020, Pfizer afirma que vacina é segura. Olha o tamanho da agulhinha. Quem tem medo de agulha aí, gente? Quem tem medo de agulha? Gente, eu como nasci nos anos 80, né? Eu não tomei vacina naquelas pistolas. Pensa só, a gente não tinha medo, não. Que coisa, né? Hoje eu tenho mais medo de agulha do que no passado, né? Hoje o meu negócio é agulhar os outros, né? Já que lá quando eu trabalho no hospital. Bom, então essa vacina da Pfizer, ela foi apelidada, o dia, na verdade, quando começou as vacinações, ele apelidou o dia de dia V, tá? Lembra do dia D da Segunda Guerra Mundial, o dia que eles desembarcaram lá na Normandia e tal, bababá? Então, aqui eles colocaram dia V de vacina, né? Essa expressão foi cunhada pelo ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, e a iniciativa vai, então, atender primeiro, como eu disse, os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente no combate do novo coronavírus e os idosos com 80 anos ou mais, tá? Então, não são idosos de qualquer faixa etária, 80 anos ou mais. Lembrando que o Reino Unido, assim como os demais países da União Europeia, né, do continente europeu, eles têm uma expectativa de vida bem grande, né? Então, assim, a quantidade de idosos é bem volumosa aí, né? Então, eles vão receber 2 doses da vacina desenvolvida pelo laboratório Pfizer, né? O americano Pfizer, tá? É um laboratório americano que tem uma parceria com o laboratório alemão BioNTech. Tá? Então, essas empresas anunciaram no dia 18 de novembro, como eu mostrei ali na notícia, né, que o imunizante apresentou 95% de eficácia na última etapa dos ensaios clínicos, tá? Nos ensaios de teste. Então, enquanto o Reino Unido coloca em prática o seu plano de vacinação, eu e você aqui no Brasil, né, estamos esperando a nossa vacina. Mas nós também anunciamos 2 planejamentos, né, aí que estão descoordenados entre si, há uma disputa, infelizmente, política, tá? Essa disputa tem 2 atores, né? Um é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o outro é o governador de São Paulo, João Dória, tá? Do PSDB. Então, o nosso país hoje é o segundo país com o maior número de mortes pela infecção do planeta. Nós só estamos atrás dos Estados Unidos, tá? Então, você já deve ter ouvido, inclusive, nos jornais, estão politizando a vacina e tarararará. Então, é isso aí que está acontecendo, porque o plano de vacinação não está coordenado entre o presidente, né, entre o Executivo Federal e os executivos estaduais. E o caso mais emblemático é o caso do João Dória, né, um rival político aí hoje, né, já foram colegas, hoje são rivais políticos nesse contexto que nós estamos agora, né. Bom, lá no dia 7 de dezembro, o Dória anunciou um plano regional de vacinação no estado de São Paulo, com início em janeiro, tá? Mas sem os resultados dos testes da Coronavac, né? Então, que é uma vacina que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês, que é o Sinovac, e que será produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista, para você entender também os nomes aí quando aparece nos jornais, tá? Então aí Laboratório Chinês Sinovac, juntamente com o Instituto Butantan, que está ligado ao governo de São Paulo, estão desenvolvendo uma vacina chamada Coronavac, tá? E o governador João Dória anunciou, mesmo sem ter aprovação da Anvisa, que vai começar a vacinação, né? Aí em janeiro de 2021. Bom, agora nós temos umas notícias interessantes aqui, olha. Brasil acumula 181,4 mil mortes e 6,9 milhões de casos de Covid-19. Então, é com esses números, tá, que nós estamos hoje no Brasil com a doença e nessa realidade, nesse contexto político de politização dessa vacina, né? Então, enquanto o mundo está correndo atrás para salvar vidas, etc, 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 né? Não que no Brasil também não estejamos, mas está acontecendo efetivamente uma politização da vacina, mesmo com esses números aqui, tá? Então, até o momento, 5,98 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença,
Os casos de pessoas infectadas no Brasil pelo novo coronavírus ao longo da pandemia ultrapassaram a marca de 6,9 milhões. Então, assim, esses números aqui realmente são assustadores, né? Olha aqui também o Globo, né? A notícia anterior foi dada pela Agência Brasil, que é a própria agência do governo, e aqui o Globo, né? Coronavac, moradores de outros estados também poderão se vacinar em São Paulo. Uma notícia dada no dia 7 de dezembro. João Dória afirmou que não será necessário comprovar residência em São Paulo para tomar a vacina. Vacinação no estado começa em janeiro, caso o imunizante seja aprovado pela Anvisa. Foi publicado então aqui, né, no início de dezembro essa notícia. Então, se você não mora em São Paulo, segundo o governador, você vai poder ir até São Paulo fazer essa vacina. Vamos ver se vai ter vacina o suficiente, né? Bom, a iniciativa, como você deve aí na sua casa estar me assistindo e deve estar pensando isso, né? Que obviamente essa iniciativa do João Dória acabou aumentando a pressão sobre o governo federal, que havia anunciado no início de dezembro também a intenção de começar uma vacinação nacional apenas em março, tá? Sem datas exatas. E por causa dessa indefinição do governo federal, o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que você bem conhece ele, né, do DEM do Rio de Janeiro, pretende votar uma medida provisória para que o Congresso possa estabelecer um plano para a aquisição das vacinas, mesmo sem o Executivo, tá? Tá aqui noticiado pelo jornal O Globo, também no dia 7, ó, Maia quer votar MP de acesso global para a compra de vacinas até semana que vem. O presidente da Câmara apontou que a ausência do plano para aquisição de vacinas pode gerar pânico e que diretrizes serão definidas com ou sem governo. Tá vendo que o negócio está esquentando? Você está sentindo o negócio esquentar? Né? Então o Brasil ele vem apresentando um aumento, tá? Tudo isso está acontecendo com o Brasil apresentando um aumento de casos e de mortes, principalmente desde novembro, e os especialistas, né, quando falam sobre isso, eles falam, olha, é capaz que os números piorem agora, né, com as festas de fim de ano devido às aglomerações. Bom, então essa é a notícia. Agora nós vamos para uma outra parte da nossa aula, que é uma parte importante também. Quem vai fazer provas, por exemplo, com o CESP e Sebrasp, quando eles trabalham atualidades, mas sempre resgatam algo histórico, tá? Então, assim, não é uma notícia do momento, eles sempre fazem aí uma relação histórica. Então, por isso que nas nossas aulas de atualidades aqui do Focus Concursos, eu procuro trazer esse resgate histórico e agora é o momento o momento história, tá? Então, o histórico de sucesso das campanhas de vacinação no Brasil, eu vou falar para você agora, tá? Então, nós temos um histórico de sucesso das campanhas de vacinação, porque desde 1973, quando foi criado o PNI, Programa Nacional de Imunizações, tá? Que ajudou, inclusive, a erradicar doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano neonatal, né? Graças a isso, hoje nós temos aí uma expectativa de vida muito maior das nossas crianças, né? Então, na pandemia do novo coronavírus, né? Porém, a atuação do governo federal acabou impedindo a concretização de uma resposta rápida e coordenada contra a Covid-19. Mesmo com a gente com um histórico tão... O Brasil tem... só para você ter uma ideia, o Brasil tem o mais completo programa de imunização do mundo, tá? Então, assim, e veja, o Brasil é um país bem populoso, né? Nós temos aí, e muito grande, então nós temos um alcance imenso, efetivamente algo de muito sucesso. Na verdade, a saúde pública no Brasil, tá? Quando bem feita, ela é efetivamente muito eficaz, tá? Exemplo disso são os casos do HIV, né? Efeito disso também são os casos do Programa Nacional de Imunização, tá? Então, o que está acontecendo não é uma falta de estrutura para acontecer a vacinação, porque, como eu acabei de te mostrar, o nosso histórico é efetivamente muito bom, tá? O que nós temos aqui, infelizmente, é uma falta de coordenação, porque o programa de imunizações foi criado ali em 1973,
O programa busca inclusão social, assistindo todas as pessoas em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. As vacinas do programa estão à disposição de todos nos postos de saúde ou com as equipes de vacinação, cujo empenho permite levar a imunização, mesmo em locais de difícil acesso. Tá? Mas, infelizmente, né, segundo aqui a reportagem do Nexo Jornal, do dia 8 de dezembro, governadores e Congresso se mobilizam por plano de imunização. Dória e Pazuello se desentendem durante a reunião. Demora do Ministério da Saúde pode resultar na falta de seringas. Então, esses são alguns dos efeitos da lentidão do governo federal em definir a vacinação, conforme noticiado pelo Nexo Jornal, tá? Bom, mas a coisa vai crescendo, tá? Porque a apresentação do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus, é bom você saber isso, né? Então aí, Covid-19 é o nome da doença, tá? O nome da doença, o coronavírus é o transmissor, o vírus, né? Então assim, esse programa ele tá passando por atrasos e contestações, tá? Inclusive os cientistas cujos nomes foram incluídos indevidamente num documento enviado pelo governo, tá? Então, o Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, o general da ativa aí, Eduardo Pazuello, travam também aí uma disputa com os governadores, né? Como eu acabei de falar, sobre a distribuição das vacinas. Então, tem algumas tretas aí que eu vou explicar para você o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o que nós temos? Tá caindo, olha só aqui, por isso que eu perguntei pra você no começo da aula, né? Você vai se vacinar quando a vacina estiver liberada? Porque caiu o número de brasileiros, tá? Dispostos a se imunizar em meio a toda essa confusão que tá rolando, tá? Então vamos conversar aqui, vamos ver como que isso foi noticiado. Então o Correio Brasiliense publicou no dia 12 de dezembro, Covid-19, pesquisadores citados pelo governo não reconhecem plano de imunização. 36 dos profissionais citados como colaboradores do governo revelaram não ter tido acesso ao documento e cobraram medidas mais abrangentes de vacinação. Eu já vou te explicar isso, tá? Mas olha só, o plano de imunização contra a Covid-19 apresentado pelo governo federal traz o nome de quase 150 pesquisadores que teriam colaborado com a elaboração do programa. Porém, 36 dos 150, tá? Dos profissionais citados pelo Executivo revelaram não ter tido acesso ao documento e cobraram medidas mais abrangentes de vacinação, como ampliação dos grupos prioritários que terão direito à imunização gratuita e aquisição de outras vacinas pelo governo federal. E ainda, olha, a Folha de São Paulo publicou no mesmo dia: cresce parcela que não quer se vacinar contra a Covid-19 e maioria descarta imunizante da China. Pesquisa da Datafolha aponta 22% dos entrevistados 22% dos entrevistados disseram não querer a vacina contra a doença. Tá? Então aí, ou seja, tem aí uma boa parcela da população brasileira que não pretende se vacinar se caso a vacina for a vacina chinesa, tá? E no sábado do dia 17 de dezembro, né, então foi quando esse grupo de cientistas divulgaram aí em nota pública uma contestação, né? Eles falaram, olha, nós não somos signatários desse Plano Nacional de Imunização, que foi apresentado pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, que julga aí ações referentes à vacinação. E eles disseram que haviam exigido a apresentação de um planejamento que desse conta de todo o país, né? Então, esses cientistas, eles chegaram a participar das discussões sobre o plano, mas dizem não ter tido acesso ao documento final, né? E, portanto, não poderiam assiná-lo. Então nós temos aqui o G1 também publicando, olha como saiu na notícia, pesquisadores que assessoraram o Ministério da Saúde dizem não ter sido consultados antes de envio de plano de vacinação ao STF. Tá? Então aqui, olha, eles querem que todas as populações vulneráveis sejam incluídas, inclusive a carcerária, nos grupos prioritários, além da ampliação de todos os profissionais de educação e áreas essenciais. Tá? Então aqui publicado, e nós também temos aqui, né, mandado ali para eles a nota pública desses cientistas falando, olha, nós não temos condições de ampliar. E o plano data do dia 10 de dezembro de 2020 e foi tornado público 2 dias depois por Ricardo Lewandowski, que é o ministro que relata as ações aí da vacinação contra a Covid-19 no Supremo. A nota dos cientistas, divulgada logo em seguida, também contesta as prioridades estabelecidas pelo governo Bolsonaro, e eles dizem assim, ó, importante destacar que o grupo técnico havia solicitado reunião e manifestado preocupação pela retirada de grupos prioritários
e pela não inclusão de todas as vacinas disponíveis que se mostram inseguras e eficazes. E eles fizeram uma nota, inclusive uma movimentação no Twitter. Olha, nós pesquisadores que estamos assessorando o governo do Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, acabamos de saber pela imprensa que o governo enviou um plano na qual constam nossos nomes e nós não vimos os documento, algo que nos meus 25 anos de pesquisadora nunca tinha vivido. Aqui a Ethel Maciel publicou no Twitter no dia 12 de dezembro de 2020, tá? Então os cientistas chamam a atenção para a ausência das populações vulneráveis. Aí você deve estar se perguntando assim, prof, o que é uma população vulnerável? Então, a população vulnerável são os quilombolas, os ribeirinhos, pessoas com deficiência, os detentos do sistema prisional, né? E citam ainda a necessidade de priorizar mais trabalhadores da educação e de outros serviços essenciais, tá? O Ministério da Saúde também ressalta que se trata, tá? Aí você vai falar assim, ai, Carla, mas é bem assim mesmo, né? Porque hoje existe, né, toda essa, a gente vê as notícias, a gente sempre tem que se perguntar, mas será que é isso mesmo? Então, assim, o Ministério da Saúde ressalta que trata de uma ordem preliminar que está sujeita a alterações, mas que a ideia inicial é imunizar 51 milhões de brasileiros entre as mais de 210 milhões de pessoas que vivem aqui no Brasil. Então, no domingo do dia 13 de dezembro, a pasta divulgou uma nota na qual diz que os pesquisadores com o nome citado na elaboração do Plano Nacional foram apenas convidados a participar das discussões sem um poder de decisão na formalização do plano, tá? Então, por isso aí que eles estão fora, por isso que eles não viram o final, foram só para ser consultados. Aqui publicado no dia 13 do 12, então o G1 publicou que o governo apresentou uma proposta ao Supremo Tribunal em resposta ao questionamento da Corte, né? E aí, agora eu vou te explicar o que ele prevê. Então, nós vamos falar do Plano Nacional. O que é esse nosso Plano Nacional de Imunização? O jornal, né, que publica as ações do governo, a Agência Brasil, publicou no dia 12 de 12 de 2020 aqui, ó. Governo entrega ao STF Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Documento descreve vacinas adquiridas e grupos prioritários, tá? Então aqui eu já expliquei para você o que é, né? Mas depois, se você quiser, você pode ver aí no seu material. Mas eu trouxe um resuminho aqui, ó. Segundo o plano, o governo federal já garantiu 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio de 3 acordos. Então, aquele da Fiocruz e AstraZeneca, são 100 milhões de doses até julho de 2020, mais 30 milhões de doses no segundo semestre. A COVAX Facility, que é 42 milhões de doses, a Pfizer 70 milhões de doses ainda em negociação, e até agora nenhum imunizante está registrado e licenciado pela Anvisa, né, etapa prévia obrigatória para que a vacinação seja realizada. De acordo com o panorama da Organização Mundial da Saúde, que foi atualizado no dia 10 de dezembro de 2020, existem atualmente 52 vacinas contra a Covid-19, candidatas aí em fase de pesquisa clínica, né? E 162 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa. E das vacinas candidatas em estudos clínicos, há 13 em ensaios clínicos na fase 3, tá? Para vacinação aí de eficácia, de segurança. E a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e posteriormente para fazer a imunização nas populações, tá? Então, no Brasil, o registro e o licenciamento das vacinas é uma atribuição da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é pautado na Lei 6.360 de 1976 e os regulamentos técnicos com a RDC número 55 de 2010, tá? Bom, então as fases. Primeira fase, vacinar profissionais de saúde, pessoas acima de 80 anos, né? Aí nós temos 4,2 milhões de pessoas de 75 a 79 anos, indígenas, enfim. Fase 2, vacinar pessoas de 70 a 74 anos, né? Daí pessoas de 65 a 69 e de 60 a 64 anos. Depois, na fase 3, vacinar 12,66 milhões de pessoas acima de 18 anos com comorbidades, entre as quais hipertensão, diabetes, doença pulmonar, doença renal, doenças cardiovasculares, indivíduos transplantados, anemia falciforme, câncer e obesidade grave. E na fase 4, vacinar professores de ensino básico ao superior, profissionais de segurança e funcionários do sistema prisional estariam nessa quarta fase. E aí nós chegamos à logística, né? Nós temos que falar a logística. Porque para operacionalizar a campanha nacional da vacinação, o plano do governo, ele prevê a capacitação de profissionais da saúde do SUS, né? E também um esquema de recebimento, armazenamento, expedição e distribuição aí dos insumos, que são
o próprio imunizante, além das seringas, das agulhas, enfim. E o principal complexo logístico será a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, né, na sede da empresa VTC Logística, que tem um contrato com o Ministério da Saúde. Então, o galpão da empresa possui 36 mil metros quadrados nas imediações do aeroporto e conta aí com ambientes climatizados, como docas, câmaras frias, enfim, né? E há também estruturas menores em Brasília, no Rio de Janeiro e no Recife. Também está prevista a entrega de uma carga embalada no modal rodoviário para os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros que fiquem até 1.400 quilômetros no raio dos centros de distribuição. Então o governo informa também que já tem acordos firmados com as companhias Latam e Azul, né? Além de outras empresas de carga aérea para o transporte até as capitais do norte do Brasil. E pelo plano, a frota será rastreada 100% por satélite e a segurança do transporte, em determinadas situações durante o deslocamento, eu falei que estou demais hoje, ocorrerá por conta da União. E aí você deve estar perguntando, professora, mas tem din-din? Tem din-din para isso? Então ainda, de acordo com o plano, o governo federal já disponibilizou aqui quase 2 bilhões de reais para a compra de produção da vacina de Oxford. Isso já tinha sido publicado pela ONU dia 2/12 de 2020. Então são aí, na verdade, 1,9 bilhão de encomenda tecnológica associada à aquisição de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a Fiocruz e 2,5 bilhões de reais para adesão do consórcio COVAX Facility, associada aí à aquisição de 42 milhões de doses. É muitos números aqui, né? Bom, então olha só, segundo a Folha de São Paulo, que registrou no dia 2 de dezembro, a vacinação contra a Covid-19 vai começar com profissionais da saúde maiores de 75 anos e indígenas. O plano do Ministério da Saúde prevê 4 fases de imunização e o início é em março, como eu acabei de falar. Então, a elaboração do plano de vacinação do governo passou por outros anúncios preliminares, e aí foi nesse contexto que no começo de dezembro, por exemplo, o Pazuello, ele dizia que ia começar a vacinação em março, e aí pressionado pelo anúncio do governo paulista, como você vê aqui, ó, no dia 8, né, ainda sem registro, Dória promete início de vacinação para 25 de janeiro, né? Então, pressionado por conta disso, o Ministro da Saúde chegou a dizer que as aplicações pontuais de imunizantes, se estivessem disponíveis, poderiam ainda ocorrer em 2020, tá? O plano entregue agora ao Supremo não traz uma data para início da campanha, né? Ele diz apenas que haverá imunização de grupos prioritários no primeiro semestre de 2021 e no dia 13 de dezembro, Lewandowski deu um prazo de 48 horas para que o Pazuello informasse a data e início do término do plano de vacinação, conforme a revista Isto publicou no dia 13, né? Lewandowski dá 48 horas para Pazuello explicar o início e término do plano de vacinação, tá? E o Ministério da Saúde, ele vinha dizendo que uma data específica só seria estabelecida depois que houvesse as vacinas aprovadas pela Anvisa. Não havia ainda pedidos formalizados de autorização até o dia 13 de dezembro pelos laboratórios, tá? E o Brasil ainda aderiu ao COVAX Facility, né, uma aliança coordenada pela Organização Mundial da Saúde que pode garantir aí mais doses. E o Ministério da Saúde também tenta fechar um acordo com a farmacêutica americana Pfizer, né, que já concluiu aí os testes clínicos da sua vacina com o laboratório alemão que eu acabei de falar, que é o BioNTech. Então os imunizantes o imunizante está sendo aplicado no Reino Unido, é esse imunizante que está sendo aplicado no Reino Unido, e começa a ser publicado nos Estados Unidos nessa segunda-feira, mas ainda não há um acordo fechado com o Brasil, tá? Então aqui no dia 13, os Estados Unidos aprovam o uso da vacina Pfizer e a imunização começa segunda-feira. O imunizante contra a Covid-19 havia sido liberado para uso emergencial pela Agência Reguladora de Medicamentos Americanos, a FDA, e a oficialização do CDC saiu após os conselhos do órgão de saúde votarem a recomendação da vacina, tá? E o Coronavac, que é desenvolvido pelo governo paulista via o Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, aparece no plano entregue ao Supremo como uma possibilidade, tá? Então a substância ainda está em fase de testes, como eu falei, né, com uma promessa de conclusão e divulgação de eficácia
no dia 15 de dezembro. Então o governo federal, porém, resiste à compra desses imunizantes em meio a essas disputas políticas que está acontecendo principalmente com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Tá? Então o jornal Globo já tinha publicado aqui, ó, dossiê Coronavac será encaminhado à Anvisa até dia 15 de dezembro, diz o diretor do Butantan. Tá? Então aí nós temos, né, as disputas graves que estão acontecendo. Vamos esperar o desenrolar aí dessa semana para ver o que vai acontecer, se nós teremos ou não vacinas no Brasil até, né, o fim de 2020, ou se nós teremos pelo menos no primeiro semestre de 2021, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, não se esqueça de comentar aí o que você achou da aula. Sugestões também são muito bem-vindas e espero vocês no dia 18 de dezembro, porque eu, o professor Júlio e o professor Rodrigo Donin vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2020 e nós contamos com a sua presença. Um grande beijo da Prof. Carla e até mais!